Bom, pessoal, agora eu vou dar alguns esclarecimentos sobre o vídeo em que eu comparo ondas amortecidas com as pessoas que têm as preces não atingidas. E qual que é a correlação? Lembra o que eu coloquei? São pessoas que elas não estão habituadas a manter um padrão elevado de vibração. E isso decorre muitas vezes de certos costumes rotineiros do dia a dia que ela faz, que ela exercita, e às vezes, no momento de desespero, ela tenta pegar uma prece, salmo aqui e acolá, não que sejam válidos, muito pelo contrário, isso já é um impulso para ela começar a buscar, certo? Mas ela não tem esse hábito, não é? E aí o que acontece? Então ela tenta fazer aquelas preces fervorosas, né? Atingir um grau máximo, né? Tentar atingir um grau máximo de elevação, elas até atingem, mas isso decresce rapidamente. E ela não consegue se firmar, tá? É defeito? Não, não gosto de falar a palavra defeito. Mas é algo que precisa ser o quê? Trabalhado no íntimo. E como é que quer dizer essa história de, não é, de eu não ter pressa atingida, não conseguir manter-me elevado? Como é que é essa história? Por exemplo, pessoas que estão habituadas a xingar, a praguejar, pessoas que estão acostumadas a ser arrogantes, pedantes, tudo quanto é coisa. Vocês acham que você ser arrogante, você ser pedante, você ser, enfim, uma pessoa egoísta, uma pessoa maldosa, invejosa, sabe, que reclama o tempo todo da vida, né? Em que muitas vezes acham que todo mundo tem que te servir, né? Você acha que esse tipo de pessoa tem alguma vibração boa? Não tem. Que tipo de vibração que ela gera? Só gera o quê? Muitas vezes raiva, ódio de quem está ao redor. Eu tenho que falar claro dessa forma, não é? E muitos não conseguem enxergar isso e acabam fazendo-se de vítima ainda por cima. É sério isso, tá? Parece duro, mas é uma realidade que muitas dessas pessoas têm, certo? Então, se você que está assistindo a isso e de repente se identifica com algum desses termos, precisa urgentemente correr atrás, ir atrás, para melhorar isso. Vá atrás de informação, de alguma coisa nesse sentido. E muitas vezes, mesmo gravando isso, essas pessoas não vão admitir, não. O orgulho delas é tão gigante, lá no, sabe, na lua, que elas não conseguem se enxergar a si próprias. E acabam muitas vezes se tornando perigosas, esse tipo de gente, certo? Olha que coisa mais profunda que eu estou dizendo, não um tipo de julgamento, mas é um tipo de realidade que a gente convive. E isso está cheio, certo? Espero que você não seja assim, mas se for também, procure de alguma forma corrigir isso, certo? Ah, eu não tenho paciência, ah, não sei o quê. Tem uma frase que um dos mentores que trabalha conosco que diz assim: a falta de paciência é a manifestação de egoísmo. Ou seja, você quer que as outras pessoas se adequem às suas exigências ao seu tempo, certo? E não você compreender o que a outra pessoa tem a fazer ou tem a dizer, não é? Certo? E, meu Deus do céu, quanta gente impaciente. Claro que há situações, por exemplo, se você está com um filho, alguém assim doente, chega lá no hospital e vê um médico, uma enfermeira enrolando, claro que você vai ter atitude. Aí, nesses casos, realmente, você precisa ter atitude para salvar uma vida. Já é outra história. Já não é nem questão de falta de paciência, mas algo que, de repente, a gente precisa ser firme. Nesses momentos, sim. Agora, toda hora ficar reclamando da vida, toda hora se fazendo de vítima, toda hora perdendo a paciência, certo? Aí tem algum erro, certo? Tem algum erro. E isso precisa ser trabalhado urgentemente. Hoje eu toquei até um tema da paciência
para explicar sobre as ondas amortecidas e as peças não atingidas. Ou seja, pessoas que não estão acostumadas à elevação. Isso tem em qualquer religião, independentemente da fé que professa. Tá? Então, seja em que religião você professa, que você siga, comece a fazer essa autoanálise. Porque o Evangelho, quem segue o Evangelho, não é simplesmente aquelas palavras bonitas, maravilhosas. Nossa, que lindo! Mas só às vezes no momento lá do culto, do louvor ou da reunião do centro, sai o primeiro tropicão que às vezes dá na pedra, o que a pessoa faz? Xinga. Ou, se é contrariada, pronto, dá o chilique. Certo? Não pode. Né? Certas situações a gente precisa melhorar. E o Evangelho é claro. O Evangelho, não adianta você só ler meia dúzia de palavras bonitas, falar aquelas coisas bonitas, se você não pratica, se você não exercita aquilo dentro de você. Sabe? Você vai estar sendo hipócrita, só usando uma máscara no momento do culto, numa reunião. Certo? Seguir Jesus é isso. Para aqueles que são cristãos, não importa. Independente da religião, todas as filosofias são ótimas. Eu estou dizendo aqui um exemplo. Seguir Jesus é isso. É colocar o Evangelho em prática. Certo? Se você fala uma coisa e faz outra, você está sendo hipócrita. Isso não é bom. Tá bom? Então vamos fazer uma autoanálise. Eu sei que choca, mas né, isso pode nos acordar e nos ajudar. E nós vamos nos esforçar a melhorar cada dia. Então, a faxina mental é isso, tá? Portanto, se você não quer ser uma onda amortecida, ou seja, não ter sua prece não atendida, mude isso. Porque quando a gente muda, aí a coisa muda de figura, porque você começa a vibrar no bem. E você começa a vivenciar e sentir o bem. A partir desse momento, quando você começa a vibrar melhor, você começa a enxergar a vida sob outro olhar. E, consequentemente, sua vibração muda e suas preces começam a ser atendidas por uma questão simples: afinidade e sintonia vibratória. Tá bom? Nos próximos vídeos, claro, vou dar outras dicas, como essa que eu dei, sobre esse processo de a gente procurar melhorar a nossa atitude mental para atrairmos a prosperidade, a abundância para as nossas vidas. Tá bom? Fique com Deus.